nós vamos falar da confiança em si mesmo. Além da hereditariedade física, nós temos a hereditariedade social, a autoconfiança, o pensamento positivo. Muitas delas têm o medo da crítica. Arrebentou as Torres Gêmeas, nunca mais os aeroportos foram iguais. Você crê em si mesmo, teu coração está do teu lado, ele vibra junto contigo e a tua corda fica mais forte, fica uma corda de aço. No episódio anterior, a gente falou para você dos 6 medos básicos da humanidade e colocamos que íamos repassar cada um deles individualmente. Hoje nós vamos falar para você do medo da pobreza. O medo da pobreza, meus amigos, na verdade é a consequência do medo da humanidade contra a força do mais forte em cima do mais fraco. No passado, a humanidade, quando começou a viver em sociedade e se estabelecer por conta da agricultura, a humanidade começou a desenvolver as atividades e a separação entre o mais forte e o mais fraco ficou sempre evidente quando havia esse conflito. Durante muitos anos, o mais forte subjugou o mais fraco pela força, pelo poder da força diante das situações e da convivência em sociedade. À medida que o tempo foi passando e a sociedade evoluiu, e disso a gente passou a ser uma sociedade com dinheiro e o papel moeda nasceu, a escravidão saiu da força do mais forte contra o mais fraco para a força do mais rico contra o mais pobre. Foi uma evolução natural da sociedade. Como não se admite mais escravizar ninguém, o mais forte não consegue mais escravizar o mais fraco pela força, mas consegue fazê-lo pelo poder econômico ou pelo poder do dinheiro. A sociedade hoje deveria substituir o S de sociedade pelo cifrão, porque a sociedade mundial ela vive sob a égide econômica. As pessoas elas se comparam e se compram e se vendem através do poder econômico. É muito mais fácil você perceber hoje como as pessoas que têm dinheiro, têm recursos e têm poder econômico, elas conseguem subjugar as pessoas que não possuem. É a forma da escravidão moderna. É como se escravizam as pessoas hoje em dia. Por isso que tanta gente tem medo da pobreza. E por que será que por esse medo da pobreza as pessoas não conseguem prosperar? Exatamente pelo fato de ser o teu maior inimigo. O medo é o teu maior inimigo. O medo é o que te para. E é por essas pessoas terem medo, como elas tinham medo do poder no passado, da força, elas têm medo hoje do poder econômico. E elas se subjugam de uma forma em que ela não consegue enxergar o poder que ela tem para suplantar esses problemas, administrar o medo, criar um objetivo definido e ir em busca da solução financeira da sua vida. O poder econômico ele é individual, é você que precisa tomar consciência disso, transformar a tua vida, mudar os teus conceitos e ir em busca do teu crescimento econômico para jamais você se sentir subjugado por quem quer que seja ou por poder econômico de qualquer pessoa. Por isso que o medo da pobreza, ele trava tanto a sociedade. Por isso que as pessoas que estão na pobreza, elas ficam presas dentro da pobreza. Porque o medo de sair desse status e o medo de continuar ou de ficar ainda mais pobre é que não permite que ela se arrisque, é que não permite com que ela abra a cabeça em busca de novas oportunidades, é o que não permite que ela confie em si mesmo. Por isso que nessa temporada a gente vai bater muito forte nisso. Quem não confia em si mesmo não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Quem não confia em si mesmo não vai conseguir administrar os próprios medos. Quem não confia em si mesmo não vai conseguir racionalizar o pensamento diante do medo. Quem não confia em si mesmo e tem medo da pobreza vai continuar pobre. Ou se não tiver pobre, vai acabar ficando pobre. Por quê? Porque é o medo que trava a gente.
Por outro lado, se você entender que você absolveu o medo da pobreza por essa hereditariedade social, não quer dizer que você precise conviver com ele como medo, e sim como um alerta. Transforme o medo da pobreza no acelerador da riqueza. Transforme o medo da pobreza como sendo algo que você vai colocar para trás em razão dos teus objetivos futuros e do que tu pretende conquistar. Se as pessoas continuarem tendo medo da pobreza, as pessoas vão continuar escravizadas economicamente àqueles que têm abundância. A decisão é sua. É você que precisa compreender isso de uma maneira em que você possa dissuadir a sua mente e entender que, apesar de ter o medo, apesar de você não conseguir tirar esse medo de dentro de você, isso é uma reação emocional. Isso pode permitir que você administre essa sensação dentro de você e passe a ter um comportamento lógico, passe a ter um comportamento racional diante daquilo que é possível você fazer, para que não haja uma rebordosa contra você quando você voltar a sentir medo da pobreza, quando você voltar a se apequenar, quando você voltar a ter o sentimento de coitadismo que as pessoas têm e que fazem com que elas tenham medo de dar passos adiante. E quando você tem medo de dar passos, quando você não controla a própria vida, quando você não entende o teu poder de transformação e não confia em você mesmo, o resultado para você é a pobreza. Mas como você está aqui, como você está assistindo esse curso, como você está aqui comigo na 3ª temporada, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: esquece isso. Vamos administrar esse medo da pobreza com racionalidade. Vamos entender que a pobreza é um estado temporário de quem não confiou em si mesmo e de quem não criou um objetivo definido para crescer na vida, através de um trabalho, através de um negócio ou de um empreendimento. Nós, juntos, vamos colocar o medo da pobreza no lugar que ele merece, que é o lugar do passado. Nós precisamos ter, ao contrário, utilizar a pobreza como sendo o nosso acelerador para a riqueza. Nós não queremos ser pobres, nós não temos interesse em ser pobres. Portanto, esse medo ele tem que dar lugar à tua vitória. No próximo episódio, nós vamos falar do medo da velhice.